Olá, como estão vocês? Meu nome é Maxwell Gonçalves da Silva, sou aluno do curso de Pedagogia pela Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, sou do Polo de Mantena, e venho trazer uma breve reflexão sobre a história da educação do Brasil, o que foi a Revolução de 30 e quais os impactos da expansão do ensino daquela época para a nossa sociedade. Vamos fazer uma breve volta no tempo. No ano de 1929, houve a crise da Bolsa de Valores de Nova York, que trouxe uma grave crise econômica que afetou o mundo inteiro. Nessa época, o Brasil era governado por Washington Luiz. O seu governo foi conhecido como o fim da República Velha, que durou de 1926 a 1930. Nessa época também, o Brasil era conhecido como a República do Café com Leite, pois eram as duas culturas que eram potência no Brasil. De um lado, produção de café, e do outro de leite, Minas Gerais e São Paulo. E a disputa presidencial também sempre ficava entre essas duas potências. Nesse ano, também houve as eleições presidenciais. O Washington Luiz veio apoiar Júlio Prestes para ser seu sucessor, que concorreu diretamente com Getúlio Vargas. Júlio ganhou as eleições, e Getúlio Vargas aceitou a derrota. Porém, com o assassinato do seu vice, João Pessoa, o Washington Luiz foi acusado de conspiração, e com isso ele foi exilado. Assim, Getúlio Vargas assumiu o poder, e esse período ficou conhecido como a Revolução de 1930, dando início à Era Vargas, conhecida também como a Nova República. Um grande avanço industrial e tecnológico vinha acontecendo pelo mundo nessa época, e o Brasil não ficou para trás. Várias montadoras automobilísticas e fábricas têxteis se situaram no Brasil e ganharam potência, ganharam força. E com isso, houve a necessidade de treinar mão de obra para o trabalho. E na área da educação, ficava a disputa entre conservadores e liberais. Conservadores era a figura da igreja, que defendiam a ideia de uma educação separatista entre meninos e meninas, onde a igreja tinha total controle sobre as disciplinas e o ensino religioso. E do outro lado, os liberais, que apoiavam o ensino misto, leigo, sem interferência da igreja e de acesso a todos. O governo se voltou à criação de escolas técnicas para treinar trabalhadores para as fábricas. Essas escolas técnicas eram voltadas aos filhos dos trabalhadores para poder entrar nas fábricas. E, por outro lado, os filhos dos ricos iam para as escolas preparatórias, principalmente para ingressar à faculdade de medicina, engenharia e direito, que eram o forte da época. Em 1932, entramos no período conhecido como a Escola Nova, através do Manifesto dos Pioneiros da Nova Educação, onde 26 educadores assinaram um tratado em prol da escola pública, onde podemos destacar Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira. E os seus objetivos eram uma educação obrigatória, laica, gratuita, mista, sob o dever do Estado. Com isso, perderiam o poder da igreja, o Estado passaria a ter total controle sobre a educação e ela passaria a ser realmente de acesso de todos, não somente dos ricos e não somente voltada à religião. Podemos destacar o que foi escrito por Souza. A nova política educacional deveria romper com o formato excessivamente literário prevalecente na cultura brasileira, imprimindo-lhe um caráter científico e técnico, integrando a escola ao meio. O que isso quer dizer? Que a escola ela tinha que integrar as pessoas ao meio social e profissional. Vários acontecimentos dessa época ainda estão presentes nos nossos dias atuais.
Nessa época também foi criado o Ministério dos Negócios da Educação, que hoje existe, né, cada um na sua instância, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. Criou-se também, né, os primeiros processos seletivos, que deu origem aos vestibulares que temos hoje, e posso arriscar dizer também que foi até um precursor do Enem, que dá acesso à universidade pública, privada e bolsas de estudos. As escolas técnicas SESI e SENAC, que também proporciona educação profissionalizante e inserção do jovem ao mercado de trabalho, e com isso tudo abriu as portas para o jovem se profissionalizar. Bom, esse é um pequeno relato da educação na década de 30. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido cumprir meus objetivos, e até a próxima aula.